Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 do mês de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 4 de Iyar do ano 5781. Nós estamos a 210 dias do ano 5781 e temos a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje, né? E nós vamos então para a nossa prece hoje, para esses tempos de pandemia, uma prece resumida, invocando as misericórdias de Hashem para as nações, para a humanidade que estão aí enfrentando esse momento difícil, né, de contaminação, estarem infectados pelo bichinho aí, e também para que o Eterno venha atender as preces, trazer cura rápido restabelecimento, bem como também fazendo com que as pessoas se recuperem sem sequelas. Que a graça infinita de Hashem, na sua misericórdia, visite aqueles que estão internados em estados médios, graves e gravíssimos, né? E que venha trazer aí o pronto restabelecimento, restituindo aqueles que estão principalmente em UTIs, em respiradores, que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, venha devolver um fôlego de vida e que as pessoas possam sair dessa daí curados, restabelecidos e voltar à sua vida junto com os seus familiares, os seus queridos. Então vamos para essa prece resumida que diz assim: que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra, dos perversos que estão nas lideranças geopolíticas, e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que façamos desse universo uma moradia digna da diversidade, da divindade. Nessa realidade, que o nosso trabalho seja realmente trazer a luz divina, a luz da presença de Hashem através da sua Shekhinah, a luz da sua Torá, a palavra da verdade, a palavra que de fato é a que liberta, trazendo também através de salmos o conforto, o consolo, renovação da esperança, para que as pessoas possam aí realmente olhar mais para cima, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos às montanhas, de onde me virá o socorro. E a resposta do salmista é bem simples, né? O meu socorro vem daquele que está acima das montanhas e que criou não somente as montanhas, este planeta, mas também que criou todo o universo. Ou seja, a minha esperança e a minha confiança está exatamente no Criador, que está acima de tudo e acima de todos. E é nele que precisa estar focado a nossa emuná, fé e confiança, para que dessa forma nós possamos trazer mais luz no tempo presente e assim realmente seja um tempo propício para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, Mashiach já! Baruch Hashem. Estamos aí iniciando então a nossa tarde com a Torá e estamos aí com a Marli Vitória Espírito Santo, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui interior de São Paulo, nossa região de Bauru, a Donária, Lisboa, Portugal, a Leocádia também chegou aí, né, de Colombo, se não me engano é próximo Paraná, né, Colombo, Paraná, e já estamos aí conectados em A Tarde com a Torá, e nós vamos então para a nossa gota de sabedoria do Rebbe, que hoje traz para nós um conhecimento em que realmente
mexe um pouquinho aí com as realidades mais profundas espiritualmente falando. Vamos ver primeiro o que diz a gota de sabedoria e depois vamos aí ver os comentários que nós temos aí para o nosso ensinamento dessa tarde, o que o Rebbe tem para nós, né? A Nadir Pereira, Baruch Hashem, a Leocádia vai assistir mais tarde, agora está impossibilitada de assistir, Baruch Hashem. Então, a gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, de número 210, diz assim: tudo no Rebbe era pura bondade, até mesmo sua ideia de inferno, que no hebraico se fala Gehinom, era tão branda e generosa quanto possível. Então, o Rebbe diz assim: as pessoas têm uma concepção equivocada do inferno. Vou dizer-lhes o que é realmente o inferno. O inferno é um lugar espiritual onde existe tudo que há em nosso mundo, mas de modo infinito. Portanto, tudo o que você busca neste mundo, buscará lá, ad infinitum, ou seja, no infinito, isto é, o infinito. Ou seja, tudo que existe nesse nosso mundo presente, ele está ali, de forma e de modo infinito. Então, portanto, né, o Rebbe diz que há uma concepção equivocada da palavra traduzida como inferno. Então, para a gente podemos entender um pouquinho melhor sobre essa questão, Gehinom, né? Então, vamos ver aqui de uma forma mais resumida também, o que nos fala, né, o Rabino Dove Ber Pinson, nos comentários que ele nos traz sobre essa questão. Então, primeiramente, o Rabi Dove Ber Pinson, ele diz assim: o conceito judaico sobre o inferno é bastante diferente do que comumente se acredita ser um beco sem saída, uma consequência eternamente dolorosa de uma vida espiritualmente falida. Então, o início do comentário aqui de Dove Ber Pinson, dentro do conceito judaico da palavra que nós conhecemos no português como inferno, que é uma tradução que trouxeram da palavra hebraica Gehinom, e não é uma tradução correta e não é uma tradução literal, né? Segundo os nossos sábios, falam que de fato não há uma tradução correta da palavra Gehinom. Então, também esse conceito, né, que foi de uma certa forma deturpado através dos vários segmentos religiosos que vieram pós Constantino, o fundador do cristianismo, o imperador Constantino, e aí veio de uma forma pejorativa a tradução da palavra Gehinom para a palavra inferno. E através disso daí, os segmentos religiosos usaram essa tradução Gehinom, né, a tradução de Gehinom como inferno, justamente para enganar as pessoas e trazerem uma subserviência, né, escravizar, uma palavra mais simples, escravizar as pessoas pelo medo, pelo pavor, né? É isso que acontece em muitos segmentos religiosos e também dentro da própria geopolítica, né? Dominar as pessoas pelo medo, pelo pavor, para que as pessoas se submetam forçosamente às autoridades, sejam elas religiosas ou geopolíticas, nesse sentido aí, para dominar as pessoas pelo medo.
Então a palavra hebraica, e também uma outra coisa que nós vemos aqui, já no começo do conceito judaico, que é essa questão entre aspas, né, inferno, que é um castigo eternamente doloroso de uma pessoa que teve uma vida espiritualmente falida aqui nesse tempo que chamamos de hoje, ok? Continuando, então a palavra hebraica Gehinom não tem uma tradução exata, mas aproxima-se bastante dessa palavra inferno. Gehinom, na verdade, é um processo de restauração e recuperação, não uma condição permanente, no sentido de que o castigo é eterno e a pessoa ficar lá, né, como diz uma certa tradução aí de um outro livro, né, que diz onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, não é consumido, e é um castigo eterno, e aí a pessoa, né, a alma dessa pessoa vai sofrer eternamente, né? Então, dentro das escrituras verdadeiras, a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia e todo o Tanar, certo? As escrituras hebraicas, que é a única escritura verdadeira desde o princípio, não traz esse conceito pejorativo, perverso e enganoso da tradução de Gehinom, né? Que pegaram ao pé da tradução inferno e trouxeram aí medo, pavor e ameaça, né? Ó, cuidado, senão você vai para a prisão perpétua e vai lá ficar queimando no fogo, o bicho não vai morrer, vai ficar te corroendo. Então, através dessas falácias e dessas ameaças, pavor, terror, então muitos segmentos religiosos, após o imperador Constantino, né, que fundou o cristianismo, veio aí essas questões e as pessoas, entre aspas, né, morrem de medo, né, do inferno. Então, Gehinom, na verdade, é um processo de restauração e recuperação, e não uma condição permanente. A alma que chega ao Gehinom pode ser comparada a uma pessoa que inicia uma terapia, purgando-se da negatividade e preparando-se para enfrentar o seu verdadeiro eu. Alguns sábios dizem assim, é melhor sofrer aqui do que sofrer lá. Mesmo que não é permanente, não é perpétuo, existe um período, né, em que esta alma vai ser purgada, né, vai passar, né, por esse purgatório, muito bem conhecida a palavra nesse sentido, que é realmente purgando-se da negatividade e preparando-se para enfrentar o seu verdadeiro eu. Então alguns sábios dizem, né, é melhor você sofrer aqui já purgando-se no tempo presente do que precisar passar pelo Gehinom, ok? Como explicou também o cabalista do século XVII, o Rabi Naftali Bar Harach, dizendo, Gehinom é como uma esponja, suga a negatividade que se impregnou durante a jornada da alma na terra, permitindo que a alma retorne a seu estado original. Portanto, Gehinom é uma estação de aprendizado, um processo por meio do qual uma alma termina por progredir e que possibilita a alma ser uma com sua fonte, né? A unidade com a sua fonte. Nós sabemos que a fonte da nossa alma, né, é exatamente Deus, o único soberano, o único Deus e Salvador, o único Criador, né? Então, dessa forma, possibilita a alma ser uma com a sua fonte, com o próprio Criador, o soberano. No dicionário, quando você pesquisa lá o que é alma, o dicionário traz assim,
é a parte espiritual de um ser humano sobre a qual se acredita que continue a viver depois da morte do corpo. Essa é a explicação que um dicionário traz. Porém, no judaísmo, a alma é considerada como um pedaço do infinito, que por meio da vida coleciona experiências, emoções e pensamentos que permanecem em sua memória. A vida é vivida plenamente quando corpo e alma estão em harmonia. Por isso tem o famoso ditado aí filosófico, né? Mente sã para um corpo sadio para uma mente sã. Está aqui dentro dos ensinamentos judaicos da palavra, certo? Então, né, esse é um resumo que nós estamos trazendo aqui nessa tarde sobre a questão inferno, justamente para podermos ter uma noção do que o Rebbe Menachem Mendel está dizendo aqui, com referência ao ensinamento do dia de hoje, repetindo o que ele nos diz. Tudo no Rebbe era bondade. Até mesmo a sua ideia de inferno, que no hebraico é Gehinnom, era tão branda e generosa quanto possível. As pessoas têm uma concepção equivocada do inferno. Vou dizer-lhes o que é realmente o inferno. O inferno é um lugar espiritual onde existe tudo o que há em nosso mundo, mas de modo infinito. Portanto, tudo que você busca neste mundo, buscará lá, ad infinitum. E isso é o infinito, né? Então, de acordo com isso daqui, mais o conceito judaico, então, Gehinnom, ele é de fato, né? Apesar que a tradução inferno não é uma tradução exata, né? E outra coisa, né? Nós não podemos ter a ideia que os sacerdotes pós o imperador Constantino, que fundou o cristianismo, trouxe para os segmentos religiosos que existem aí no mundo, de uma forma corrompida do ensinamento do Gehinnom, e também usando a expressão inferno, que ficou muito bem conhecida no meio religioso, e dessa forma, sob ameaça e deturpações do que é de fato Gehinnom, e fazendo com que as pessoas, através do medo, do pavor, né, das ameaças de uma morte, aliás, de um castigo eterno, perpétuo no inferno, né, trouxe aí as pessoas nesse sentido de ter medo e serem dominadas facilmente. Uma coisa é certa, a história comprova isso. Uma pessoa com medo, ela é mais fácil de ser dominada por perversos. E por isso, quando as pessoas conseguem trazer o medo e o pavor para uma população, então, na realidade, as suas lideranças perversas conseguem dominar melhor as pessoas, porque o medo é um dos caminhos em que os perversos exercem sobre as pessoas para dominá-las e escravizá-las, né? Então, cuidado com essa questão aí, e principalmente nós que estamos aí, né, saindo de vários segmentos religiosos, estamos no monoteísmo com a sua base judaica, dentro da verdadeira fé, dentro da verdadeira confiança em Hashem. Nós precisamos tomar cuidado com certas bagagens que nós trazemos do mundo religioso lá de trás, ok? Então, muito cuidado dentro desse aspecto aí, ok? A Áurea Lisboa, shalom, shalom. A Malu, shalom, shalom. Chegando aí, né? O Luiz Ribeiro, shalom. O Marcos, né? Deixa eu ver aqui quem mais. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, o Luiz Ribeiro.
o Marcos Santos, né? Então, Baruch Hashem. Hoje nós estamos no 6º dia do Shabat e ao pôr do sol hoje nós adentramos no 7º dia, o sagrado dia do Shabat. E hoje nós estamos, né, no dia 4 do mês de Ar, 5.781. Nós estamos na contagem do Omer hoje no 19º dia. Vamos contar daqui a pouco. E dentro da história judaica hoje, nós temos aí no dia 4 de Iyar, foi observado por Maimônides, que é Rabi Moses ben Maimon, que nasceu em 1134 e faleceu em 1204, que é um dia pessoal de jejum e prece. Maimônides relatou que quando ele e sua família estavam fugindo da perseguição islâmica lá de Marrocos, da cidade de Fez, para a Terra Santa, o navio foi apanhado numa tempestade em alto mar. E ele gritou a Deus em prece e prometeu jejuar todo ano naquela data. Então, por isso, dia 4 de Iyar, no dia de hoje, né, vários judeus do mundo inteiro estão aí fazendo um jejum voluntário, né, por causa dessa questão de Maimônides, ok? Vamos para a nossa contagem do Omer, então. Então, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos a 19 dias da contagem. Vamos lá? Conte hoje. Hoje são 19 dias que perfazem 2 semanas e 5 dias do Omer. Hoje nós estamos em Hod Shebet Feret, que significa humildade na compaixão. Então, o aprendizado da humildade na compaixão diz assim: se compaixão não deve ser condescendente e pretensiosa, deve incluir humildade. Hod é reconhecer que minha habilidade de ser compassivo e generoso não se torna melhor que o receptor. É o reconhecimento e a apreciação de que, criando alguém que necessita da compaixão, Deus lhe deu o dom de ser capaz de conceder compaixão. Dessa maneira, não há espaço para arrogância na compaixão. Ou seja, quando vamos aplicar a humildade na compaixão, ajudando as pessoas necessitadas, seja de ordem espiritual, física, material, financeira, seja qual for a sua necessidade, né? Então, a compaixão, ela não pode se comportar de uma forma arrogante, prepotente ou algo semelhante. A compaixão, ela deve vir muito bem temperada com humildade. Então, dessa forma, não há espaço para arrogância na compaixão. Então, quando você se aplica a fazer compaixão sem segundas intenções, certo? Você faz compaixão realmente por amor ao próximo e com humildade você se aplica a isso. Uma coisa que você pode reconhecer de uma forma simples e humilde e gratificante é que Deus, ele concedeu a você o dom da compaixão. Poder servir o seu próximo com compaixão em diversos setores da vida dele e onde ele vai ser realmente grandemente abençoado. Mas não podemos esquecer também que os nossos sábios falam que todo aquele que pratica tzedakah, seja de ordem espiritual, física, material, financeira, todo aquele que pratica tzedakah, ele é mais abençoado do que o próprio receptor. Por quê? Porque ele precisa fazer realmente, né, é o mesmo caso aqui de humildade na compaixão, que também é uma das formas de tzedakah. Atos de caridade, atos de bondade, atos de justiça. Então, por isso, né, não há espaço para a arrogância na compaixão, ok?
Vamos ver as perguntas que nos fazem refletir sobre a humildade na compaixão. William Jesuíno Batista, lá de Poços de Caldas, Minas, Baruch Hashem. Então as perguntas são: sinto-me superior por ser compassivo? Cuidado que na compaixão não há espaço para arrogância, ok? Desdenho aqueles que precisam de minha compaixão? Sou humilde e grato a Deus por conceder-me a habilidade de ter compaixão pelos outros? E o exercício para o dia é: expresse compaixão de maneira anônima, sem reclamar qualquer crédito pessoal. Então pratique humildade na compaixão, um exercício, né, para hoje, fazendo de forma anônima, sem reclamar o crédito pessoal por essa atitude que você vai tomar, ok? Vamos lá, a nossa sexta leitura da nossa, nós estamos agora na Parashá Metzorá. Essa semana estamos aí lendo, ouvindo, estudando duas parashot, duas porções, Tazria, 27ª porção, e Metzorá, 28ª porção. E hoje nós estamos no capítulo 14, a partir do versículo 33, e vamos até o capítulo 15 e o verso 15 com os comentários de Rashi, onde nós temos aí depois alguns comentários referente ao aprendizado de Tzaraat, ok? Então vamos lá. Deus falou a Moshe, mandando transmitir suas palavras a Arão, para que esse por sua vez dissesse aos israelitas em nome de Deus: quando entrares em Canaã, que vos dou como possessão, a partir desse momento nós vamos ver sobre a questão de Tzaraat nas casas, ok? Vamos depois ver alguns aprendizados dentro desse campo aqui, né? E vamos compreendendo um pouco melhor, né? Porque que as casas foram acometidas de Tzaraat, né? Um sinal, aparentemente um sinal de castigo, né? Então vamos entender por que nas casas, ok? Quando entrardes em Canaã, que vos dou como possessão, desapossareis as nações que atualmente ocupam a terra, e habitareis as casas que elas hoje habitam. Desses povos, os amoritas, em particular, tenho pleno conhecimento de que Deus prometeu a Abraão que vós os desapossareis. Contudo, visto que, na mesma promessa, Deus declarou que tal desapossamento será um castigo por seus pecados. Eles também nutrem a esperança de que Deus, do mesmo modo, um dia vos punirá pelos vossos pecados e vos exilará da terra, momento em que eles estarão livres para reaver a posses deles e voltar a morar em suas casas. Assim, alguns vêm escondendo seu ouro nas paredes das casas, desde que vós saístes do Egito. Portanto, não vos queixeis quando eu puser lesão de Tzaraat em uma casa da terra de vossa possessão. Pois ainda que, por causa disso, sejais obrigados a demolir vossas casas, descobrireis assim esses tesouros ocultos e obtereis grande riqueza. Quando surgir uma lesão em uma casa, o dono da casa irá falar dela ao sacerdote, dizendo: algo semelhante a uma lesão apareceu em minha casa. Mesmo que o dono esteja familiarizado com os sinais da Tzaraat e tenha certeza de que a lesão é Tzaraat, não o afirmará como fato categórico, deixará que o sacerdote o faça. Por isso o morador ele dirá ao sacerdote: algo semelhante
há uma lesão apareceu em minha casa. A decisão será do sacerdote e não da própria pessoa, ok? Edina Silva, Bauru, aqui é a nossa região. Shalom, shalom, Edina. Continuando o versículo 36 do capítulo 14, no livro de Levítico. O sacerdote ordenará que a casa seja esvaziada antes que ele, o sacerdote, chegue e entre para examinar a lesão, para que não se torne ritualmente impuro tudo que estiver na casa. Se ele realmente declarar que a lesão é tsaraat, pois mesmo que a lesão seja tsaraat, nada que estiver na casa se tornará impuro antes que o sacerdote faça essa declaração. É verdade que os utensílios de madeira e de metal que se encontrarem na casa poderão posteriormente ser purificados da impureza ritual, sendo imersos em um mikveh. E o alimento que houver na casa poderá ser consumido por quem estiver impuro na ocasião. Porém, como sabeis, recipientes de barro não podem ser purificados de impureza ritual por imersão, de maneira que, uma vez que se tornem ritualmente impuros, nunca mais poderão conter alimento ritualmente puro. Assim, é por causa desses recipientes que a casa precisa ser esvaziada. As repercussões da impureza ritual contraída por uma casa atingida pela tsaraat ou isolada por suspeita de tsaraat são as mesmas da impureza ritual de um homem que teve 2 ou mais emissões não seminais consecutivas. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Ele examinará a lesão. Se a lesão nas paredes da casa manifestar-se nas pedras das paredes, cobrir pelo menos uma área equivalente a um retângulo que tem 2 de seus lados iguais ao diâmetro de um feijão, e os outros 2 lados iguais ao dobro do diâmetro de um feijão. Isso significa mais ou menos em torno de 308 milímetros, ok? Consistir em manchas do mais puro verde ou do mais puro vermelho de aspecto afundado, ou manchas de uma mistura das 2 cores, parecendo mais fundas que a parede. O sacerdote sairá da casa até a entrada da casa e isolará a casa por 7 dias. O sacerdote voltará no 7º dia e examinará a casa. Se a lesão tiver desaparecido ou adquirido um tom mais claro ou mais escuro de vermelho ou de verde, a área afetada será raspada e o sacerdote declarará a casa livre dessas impurezas. Porém, se a lesão se houver espalhado nas paredes da casa, a casa será depurada da seguinte forma: o sacerdote ordenará que as pedras nas quais a lesão se encontra sejam tiradas, e os que as removerem as jogarão fora da cidade, em um lugar designado que ou já está, ou que por isso ficará impuro. E quando houver pedras impuras nesse lugar, todo aquele que ali entrar se tornará impuro também. Além de tirar as pedras afetadas, os trabalhadores rasparão a casa do lado de dentro, mas só ao redor de toda a região da qual as pedras foram removidas. Despejarão o pó de argamassa que tiraram fora da cidade em um lugar impuro. Tomarão outras pedras não afetadas e as levarão para substituir as pedras removidas. Um dos trabalhadores tomará outro pó de argamassa e rebocará as novas paredes na parede da casa. Se depois disso a lesão tornar a irromper na casa, depois que os trabalhadores tiverem tirado as pedras e depois que a parede da casa houver sido raspada ao redor da área de pedras removidas, e depois que a parede tiver sido consertada e novamente rebocada, a casa será demolida, como logo será explicado.
Se a lesão não reaparecer, o sacerdote declarará a casa livre dessa impureza e a purificará por meio do procedimento de purificação. Conforme mencionado, o sacerdote examinará a casa após a primeira semana de isolamento. Se a lesão não se tiver espalhado durante a primeira semana de isolamento, o sacerdote isolará a casa por mais uma semana, após a qual ele irá e a examinará de novo. Se a lesão na casa se houver espalhado durante a segunda semana, as pedras afetadas serão removidas. A área ao redor dela será raspada, tudo que for retirado será depositado em um lugar designado para a impureza fora da cidade. O 7º dia da segunda semana de isolamento também conta como o primeiro dia da terceira semana de isolamento. Se a tsarate voltar após essa terceira semana, isso será um indício conclusivo de que ela é uma lesão de tsarate onerosa na casa. Portanto, a casa é impura. Ele demolirá a casa, suas pedras, sua madeira e todo o pó de argamassa da casa e os levará para fora da cidade a um lugar impuro. Ele demolirá a casa, suas pedras, sua madeira e todo o pó e será levado então para esse lugar de impureza. Quem entrar na casa em qualquer um dos dias de um de seus isolamentos iniciais, isso é, o isolamento não precedido de depuração, ficará ritualmente impuro até a noite. As roupas que esse indivíduo estiver usando, porém, não se tornarão ritualmente impuras, a menos que ele se deite na casa, ou ali se demore de algum outro modo, caso em que imergirá suas roupas em um mikvê, mas só se ele se demorar na casa, pelo tempo geralmente necessário para alguém comer metade de um pão comprido, ou seja, em torno de 4 minutos. Se ele chegar a 4 ou mais minutos, ele já é considerado impuro. Só em tal circunstância ele imergirá suas roupas em um mikvê. Se o sacerdote for examinar a casa após a primeira semana de isolamento e constatar que a lesão de tsaraate não se espalhou, e então depois de isolar a casa por mais uma semana, o sacerdote novamente for examinar, a lesão será a segunda vez. E a lesão, de novo, não se tiver espalhado na casa desde que a casa tornou a ser rebocada, o sacerdote declarará a casa livre dessa impureza, porque a lesão foi curada. Para purificar ritualmente a casa, ele tomará as mesmas coisas necessárias para purificar uma pessoa de tsaraate, ou seja, 2 pássaros, uma vara de cedro, uma tira de lã escarlate e um pouco de isopo. A vara de cedro deve ser amarrada ao isopo para a tira, com a tira de lã escarlate. Ele abaterá um pássaro de maneira que seu sangue goteje em uma vasilha de barro e sobre água de nascente que terá sido colocada nessa vasilha. Tomará o feixe formado pela vara de cedro, o isopo, e a tira de lã escarlate, mais o pássaro vivo, e os mergulhará no sangue do pássaro abatido e na água de nascente. E então aspergirá da solução de sangue e água de nascente aderida ao feixe e ao pássaro em direção à casa 7 vezes. Assim purificará a casa usando o sangue do pássaro, a água nascente, o pássaro vivo, a madeira de cedro, o isopo e a tira de lã escarlate. Então mandará o pássaro vivo para fora da cidade, a campo aberto, assim fará expiação pela casa, e ela será purificada da impureza.
Tudo isso é a lei de toda a lesão de Tsaraat, do Netek, ou Netek, de Tsaraat, das roupas e das casas, da mancha branca como lã, da mancha branca como a membrana do ovo, ou branca como cal, e da mancha branca como a neve, pelo qual o sacerdote tem de emitir decisões referentes ao dia do processo de diagnóstico e de purificação em que o sujeito acometido dessa enfermidade pode ser declarado impuro e ao dia em que ele pode ser declarado livre da impureza. Esta é a lei da Tsaraat, ok? Aqui no capítulo 15, nós vamos ver a impureza contraída pelo homem por meio de emissões anormais, né? Então nós vimos aqui a casa que é contaminada por Tsaraat, e o Eterno avisa, né? Ó, quando acontecer isso daí, vá até o sacerdote e diga para ele, ó, parece, né? Apareceu lá em casa algumas manchas que parecem ser de Tsaraat, né? De Tsaraat, são semelhantes, né? Então ele não poderia afirmar que era Tsaraat. Ele tinha que dizer, é semelhante, porque só o sacerdote poderia dar a sentença, ou sim ou não, ok? E a casa que realmente o sacerdote declarava impura, isolada por mais 7 dias, se continuasse as manchas, então a casa ela era totalmente destruída, ok? A partir do capítulo 15, impureza contraída pelo homem por meio de emissões anormais. Daqui a pouco vamos comentar aí os detalhes dessas questões aqui, ok? Deus falou a Moisés, mandando-o transmitir suas palavras a Arão, dizendo, falai aos israelitas e dizei-lhes, essas são as leis que regem a impureza ritual por emissões originadas nos órgãos reprodutores. Se qualquer homem tiver emissão de um tipo específico de fluido não seminal do orifício de seu órgão reprodutor, tendo esse fluido consistência semelhante à do líquido que esnuda da massa de cevada e por semelhante à da clara de um ovo chocado por tanto tempo, que dele não sairá filhote. Sua emissão é em si mesma ritualmente impura e torna todo aquele que a toca ritualmente impuro. Além disso, o homem que tem a emissão também se torna ritualmente impuro. Essa maneira pela qual ele contrairá impureza ritual por causa de sua emissão. Se seu órgão reprodutor escoar livremente sua emissão, ou se seu órgão reprodutor ficar tampado por sua emissão, por ser a emissão um tanto mais viscosa. A lei referente ao homem que tem apenas uma emissão será apresentada, e se o homem tiver 2 ou mais emissões consecutivas, será impureza, e é suficiente para torná-lo ritualmente impuro. Todo objeto cuja função é que se reclinem sobre ele, no qual o homem com emissão se deitar, se tornará por isso impuro. E todo objeto cuja função é que se sentem sobre ele, no qual este homem se sentar-se, tornará por isso impura. Esta é a natureza da impureza que esses objetos adquirem por meio do contato com o homem com emissão. Foi mencionado previamente que só alimentos e bebidas contraem impurezas ritual de modo indireto. Pessoas e utensílios não. Há uma exceção. Quando o meio de transmissão é um objeto sobre o qual se reclinou ou sentou um homem que teve emissão, tais objetos transmitem impureza ritual até a pessoa e utensílios, inclusive a roupa, como
aquele que tocar um objeto sobre o qual se reclinou o homem com emissão, ou reclinar-se sobre tal objeto mesmo sem tocá-lo, por exemplo, reclinando-se sobre um número qualquer de cobertas ritualmente puras, estendidas sobre uma cama em que se reclinou o homem com emissão, se tornará ritualmente impuro. Além disso, qualquer roupa que esse indivíduo estiver tocando ou vestindo de outra maneira, enquanto a impureza ritual lhe é transmitida, também ficará ritualmente impuro. Portanto, ele emergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá ritualmente impuro até a noite, quando ele e suas roupas se tornarão livres dessa impureza. Similarmente, aquele que tocar ou mesmo se sentir, ou melhor dizendo, se sentar em objeto sobre o qual o homem com emissão se sentou, sem tocá-lo, se tornará ritualmente impuro. Além disso, qualquer roupa em que esse indivíduo estiver tocando ou vestindo de outra maneira, enquanto a impureza ritual lhe é transmitida, também ficará ritualmente impura. Portanto, ele imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá ritualmente impuro até a noite, quando ele e suas roupas se tornarão livres dessa impureza, né? Então, o homem que tem uma emissão, né, seminal, que tem essas características, né? Entre essas características tem aquela questão bem viscosa, né? Um líquido viscoso, grosso, né? Que é uma emissão seminal anormal, né? Então essa pessoa está em estado de impureza, e aonde ela sentar ou tocar se torna impuro também. E quem tocar ou sentar onde ele sentou, né, automaticamente se torna impuro também. Com base nisso, é evidente que quem tocar diretamente a carne do homem com emissão se tornará ritualmente impuro. E ainda, qualquer roupa que ele estiver tocando ou vestindo também se tornará impura. Lhe é transmitida também ficará ritualmente impura. Qualquer pessoa que toca ou aonde ele tocar ficará impuro. E depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza, depois que ele passar pelo mikvê. Se o homem com emissão cuspir em um indivíduo puro, e a saliva o tocar ou ele a carregar sem tocá-la diretamente, tal indivíduo se tornará ritualmente impuro, assim como qualquer roupa que ele estiver tocando ou vestindo de outra maneira, enquanto a impureza ritual lhe é transmitida. Portanto, ele imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. No que diz respeito a qualquer parte de uma cela que não seja o assento, se o homem com emissão cavalgar, isto é, apoiar-se sobre ela, ela se tornará impura por isso. Todo aquele que tocar qualquer que esteve debaixo do homem com emissão, ficará também ritualmente impuro até a noite. Todo aquele que os carregar, ele imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite. Todo aquele em quem o homem com emissão tocar antes que o último faça imersão em um mikvê, se tornará impuro. Suas mãos sejam cobertas de água, imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite, quando ele se tornará livre dessa impureza. Um recipiente de barro que o homem com emissão mover
seja diretamente tocando nesse recipiente, seja indiretamente, se tornará ritualmente impuro. Porém, se o homem apenas tocá-lo do lado de fora, sem movê-lo, o recipiente não se tornará impuro. Como qualquer outro recipiente de barro impuro, ele será quebrado para que se livre dessa impureza. Por outro lado, qualquer outro recipiente, por exemplo, de madeira, que ele tocar só se tornará impuro quando ele o tocar, não quando ele o mover indiretamente, mas se tornará impuro mesmo que ele o toque do lado de fora. Quando o homem com emissão estiver de sua emissão, isto é, a emissão houver cessado claramente, contará para si 7 dias consecutivos, durante os quais ele permaneça livre da emissão. Então imergirá suas roupas e imergirá sua carne em água de nascente, e ele se tornará puro. No 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens. Ele irá diante de Deus à entrada da tenda da reunião e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferenda de pecado e outro como oferenda de elevação. E assim o sacerdote fará expiação por ele de sua emissão diante de Deus. Então ele poderá consumir carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo. E aqui nós encerramos a nossa sexta aliá. Primeira coisa que nós precisamos estar focado. Toda doença espiritual tem cura. Toda doença espiritual tem cura. Só uma coisa que não tem cura. Toda doença espiritual tem cura, mas tem uma que não tem cura. Qual é? Quem falou foi o Rabi Israel Baal Shem Tov, que nasceu em 1698 e faleceu em 1760. Qual é a única doença espiritual que não tem cura? Segundo Baal Shem Tov, ele diz que o orgulho é a única doença que não tem cura. Por isso que você precisa trabalhar diariamente sobre essa questão. Então, por isso, amados, como a gente vê na contagem do Homer, a humildade na compaixão. Na compaixão não há lugar para arrogância, que é o orgulho. Há lugar para a humildade. Então, por isso, quando o ser humano ele se torna orgulhoso, muito orgulhoso, e quando ele não trata disso, essa doença se torna crônica. E a pessoa, ela acaba se tornando um grande tolo entre ou no meio das pessoas. Então toda doença espiritual tem cura, exceto o orgulho. Porque na realidade só você pode realmente tratar com o orgulho. E se você tratá-lo realmente com a seriedade devida, sempre trazendo em si a humildade na compaixão, então Deus te dará forças para vencer o orgulho, a arrogância. E você então vai poder servir não somente o próximo com amor autêntico e verdadeiro, mas você poderá servir a Deus de forma espetacular. Ok? Segundo os ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel,
o tzadik da nossa geração, ele comentando sobre essa questão de Tazria, Metzorá, Tzaraat, então ele nos diz a seguinte questão: Metzorá é uma pessoa doente, afetada por manchas e mantida longe de qualquer assentamento. Mas para nossa surpresa, quando o Talmud, em Sanhedrin 98b, pergunta sobre o nome de Mashiach, o Redentor do povo judeu, ele responde que o seu nome é Metzorá. O que é Metzorá? É uma pessoa doente, afetada por manchas e mantida longe de qualquer assentamento. Então, por que que o Talmud, lá em Sanhedrin 98b, ele diz que o Mashiach, que é o Redentor do povo judeu, a princípio, e depois Redentor para todas as nações, por que que ele responde que o nome de Mashiach é Metzorá? A razão, diz o nosso Rebbe, a razão para que o Talmud chame Mashiach de Metzorá é porque está escrito: ele suportou as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. No entanto, Mashiach suporta doenças e sofrimentos. Como sabemos que se trata de Tzaraat, o templo sagrado também é chamado de Metzorá. No versículo em que está escrito: e o doente de Tzaraat que tem a mancha, segundo o Midrash, o doente da Tzaraat se refere ao Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. A explicação se encontra no significado profundo das manchas de Tzaraat, erroneamente traduzido como lepra por causa da sua aparência. Ou seja, Tzaraat não tem uma tradução definida, né? E alguns usaram como a expressão lepra, e o conceito judaico diz que é um erro traduzir Tzaraat como lepra. Tzaraat não é uma doença natural, mas uma punição específica do céu, porque a pessoa ela cometeu o pecado do Lashon Hará, que é o pecado da maledicência. E a revelação do poder do juízo celestial, que encontra expressão no mundo terrestre na forma da mancha. É por isso que a mancha por si própria não indicava a impureza, mas deveria ser mostrada ao Kohen, e somente quando ele identificava como uma mancha de Tzaraat, recaía a impureza sobre a pessoa manchada. Quando o Kohen afirmava que a mancha era pura, não era uma negação da impureza, mas uma revelação da severidade celestial de santidade, um nível espiritual muito elevado. O significado de que a mancha podia ser impura é que, em sua descida aos níveis espirituais mais elevados, algo negativo pode desencadear da severidade celestial até chegar a uma mancha de Tzaraat. Ou seja, a mancha por si mesma não era uma punição. A mancha em si mesma, ela a princípio, ela era, segundo os sábios, o nosso Rebbe, ela era um sinal da santidade de Deus na própria pessoa. A mancha e a pessoa só eram declaradas impuras depois que o Kohen, o sacerdote, ele fizesse a análise clínica da situação, e então ele diria: é Tzaraat, seja isolado, és impuro. Ou não é Tzaraat. E mesmo assim, a pessoa era separada, isolada por uma semana. Mas não era Tzaraat. Mas a mancha estava ali. Então, segundo os nossos sábios e o nosso Rebbe,
fala que para os que realmente tinham a mancha, mas não eram de Tsarat, era uma manifestação da santidade de Deus na pessoa. Porque a manifestação da santidade de Deus era tão forte em si que provocava essa situação. Mancha semelhante a Tsarat, mas que não era Tsarat. O significado da severidade celestial na sua fonte não é para evitar a punição ou evitar dar fluxos da energia às criações. Ao contrário, como seu nome indica, Gevurah não significa apenas severidade, mas também poder e intensidade, simbolizando a poderosa intensidade com a qual Deus envia uma energia para o mundo. Só que quando o receptor de energia de tão grande força não está pronto para recebê-la, se expressa em provações e dificuldades, né? No caso específico, as manchas de Tsarat, ou provações e dificuldades que se apresentam diante da vida dele. Não é uma punição, mas é uma manifestação da santidade de Deus. De forma simples, Deus, ele realmente viu algo muito bom em você. E ele está procurando manifestar na tua vida a sua santidade. Para os dias em que havia o Mishkan e o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, existia o Tsarat, as manchas, né? Melhor dizendo, existiam as manchas que se manifestavam no corpo físico das pessoas. O Kohen, o sacerdote, analisava e diria para essa pessoa você não está com Tsarat, você está considerado puro, não precisa ser separado da comunidade. Outro que ele analisava e via que era Tsarat, então ele dizia, você está com Tsarat, você precisa ser separado fora do acampamento e não pode ter contato com ninguém. As manchas em si eram semelhantes, só que por um lado tinha aquele que não era uma punição por Tsarat e aquele outro que era punição por Tsarat, por causa da língua comprida, da fofoca, da maledicência, do Lashon Hará. E aquele que estava com manchas semelhantes do outro, que precisava ser separado do acampamento, ele era considerado limpo. E era considerado que Deus estava manifestando na vida daquela pessoa uma santidade mais elevada da presença divina. E a pessoa ficava então com essas manchas. Nesse paralelo, os sábios falam para nós que nos dias de hoje não existem, né? Não existe, melhor dizendo, a doença de Tsarat. Mas provações e dificuldades permaneceram. Então, quando você está diante de provações e dificuldades, pare, reflita, e depois que você refletiu bem, você reflita de novo e tira o proveito dessa questão, que é o quê? A presença divina se revelou na minha vida de forma especial. Ou seja, diante das provas e das dificuldades que se apresentam diante de você, Deus está mostrando a sua santidade de forma especial, diferente, mais elevada na tua vida. E aí você vai ter que fazer o quê? Seguir em frente. Certo? Então, amados, provas e dificuldades nem sempre significam punições. Provas e dificuldades muitas vezes significa Deus está dando uma oportunidade de você ter uma experiência mais profunda,
mais elevada com ele. Ok? Continuando o que o Rebbe diz, esse é também o significado da mancha de Tzaraat. Em sua fonte espiritual é a intensidade da santidade divina. Daqui se desencadeiam os duros juízos, como são aqueles do mundo espiritual, e posteriormente as manchas impuras. É por isso que Mashiach e Beit Hamikdash são chamados de Metzorah, para expressar o elevado nível de santidade que é revelada através deles. A santidade com grande intensidade que supera toda a medida de limite. Esta santidade se revelará através do nosso justo Mashiach e residirá no terceiro templo, porque na época da redenção não haverá impedimentos e a santidade será revelada no mundo físico, tal qual é em sua fonte espiritual. Isso se conseguirá através de nossas doenças. Ele, Mashiach, carregou sobre si. Com isso, ele refina até o último dos judeus na era atual. São os calcanhares de Mashiach, até que todos se tornem recipientes adequados para a luz ou as luzes divinas da redenção verdadeira e completa, rapidamente em nossos dias. Amém. Arroz com feijão. Arroz com feijão. O lado positivo, realmente, sobre a questão da santidade revelada neste mundo físico, com referência a Mashiach e ao Beit Hamikdash, o grande templo, certo? Se mostra para nós um entendimento mais profundo e elevado de que a santidade, ela é real, mesmo tendo a aparência das manchas de Tzaraat. Ou seja, para entendermos um pouquinho melhor, o Beit Hamikdash, o Templo de Jerusalém, ele foi destruído. As manchas apareceram no Beit Hamikdash, que foi exatamente a forma que o povo estava se comportando naqueles dias. Então, o templo foi destruído. Nesse sentido, o que aconteceu com a santidade de Deus? Foi embora? Nos abandonou? Abandonou o povo judeu? Abandonou as nações? Abandonou a humanidade? Não. Aquilo que estava concentrado de uma forma especial em Jerusalém, através da sua destruição, através do seu compartilhamento, né? Porque se quebrou, então partículas da santidade de Deus foi para os 4 cantos da terra. E por isso os sábios dizem: faça da sua casa, faça da tua vida familiar, faça do local onde você faz as suas reuniões com outros tais dentro da mesma fé monoteísta. Faça de cada um desses lugares um micro templo, uma pequena porção do Beit Hamikdash, uma pequena porção da santidade de Deus na sua vida, no seu lar, na família, e aonde tem os pontos de reuniões específicas para as comunidades locais e regionais. Faça deste lugar um lugar especial da santidade de Deus. Por isso que também Mashiach é anunciado, né, como aquele que tem Metzorah,
que tem as manchas de Tzaraat. Porque é através dessa forma que ele tem ajudado o povo judeu no seu grande exílio, nas suas grandes perseguições, nos seus grandes momentos de aflição, sofrimento, angústia, tristeza, choro, lágrimas e sangue. O Mashiach, contaminado por Metzorá, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, a princípio do povo judeu. Então ele se tornou, entre aspas, doente como o povo judeu. Se tornou doente como a humanidade está doente. E de forma especial, o primogênito de Deus, o povo judeu, tem sido sustentado nesse sentido, para poder atravessar todo o seu exílio, até que ele se revele e seja reconhecido como o justo Mashiach, para poder reunir os judeus dos 4 cantos do mundo e levá-los para Israel. E iniciar o período da grande redenção, onde todas as doenças serão saradas. Então, por isso, amados, não encare as suas provas, as suas dificuldades, não as encare em primeiro plano como algo de punição, algo de castigo. As tuas provas, as tuas dificuldades, as tuas adversidades, a semelhança do que acontecia nesse tempo em que as manchas apareciam no corpo, somente o sacerdote poderia dizer se era ou não Tzaraat. A princípio, mesmo aparecendo as manchas, não era Tzaraat, porque o sacerdote não tinha dado a sentença, vamos assim dizer, ou dado o seu parecer como sacerdote, um parecer clínico sacerdotal. E tinha muitos que não era Tzaraat, que não era punição, e tinham as manchas, porque era uma revelação especial de Deus, da sua santidade na vida das pessoas. Então, quando nós estamos em provas e dificuldades, e nós ouvimos os conselhos, sejam dos nossos rabinos ou de alguém mais experiente do que nós, e nós ouvimos eles falarem, fique firme, porque se Deus está permitindo isso acontecer contigo, é porque Ele viu em você algo especial, e Ele está te provando e te preparando para algo melhor e maior. Isto é a manifestação da santidade de Deus. As manchas, as provas, as dificuldades. Não é fácil. São amargas. Não é fácil. Dói. Não é fácil. Há momentos em que parece que vamos sucumbir. Mas precisamos permanecer firmes, porque de fato Deus viu algo especial em nós e tem algo melhor e maior preparado para nós. Então não podemos desistir, nós temos que seguir em frente, ok? Sobre a questão das casas, quando aquelas 7 nações saíram da terra prometida, tudo ficou lá. Antes deles tomarem posse da terra, então Josué e Yehoshua, ele enviou mensageiros dizendo àquelas 7 nações, se vocês querem paz, venham e vamos viver em paz. Se vocês querem ir embora, vão embora, tranquilo, não tem problema nenhum. Se vocês querem a guerra,
venham para a guerra, que nós estamos prontos para ela. Então, quando Josué ele enviou mensageiros com estas mensagens, o que aconteceu, segundo os nossos sábios? O que aconteceu com essas nações ali? Eles não tinham tempo hábil para poder bater em retirada e levar, entre aspas, as suas cargas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar os seus tesouros, ouro, prata, pedras preciosas e por aí afora vai. Então eles começaram a fazer o quê? Chumbar na parede. Então eles jogavam lá o reboco, pegavam as pedras preciosas, o ouro, a prata, colocava ali na argamassa, aí jogava a outra argamassa por cima, aí fazia aquele... fazia o nível, né? Passava o nível lá na parede, e dessa forma aí, eles então deixavam a parede bonitinha, tranquilo, e debaixo daquela argamassa estavam os tesouros que eles esconderam do povo judeu. E Deus disse que quando entrasse na terra prometida, as casas elas seriam atacadas pelas manchas, né? E o sacerdote ele teria que ir lá e averiguar se era de Sarate ou não. Então, quando o sacerdote chegava lá e ele via, para resumir a história, né? Então, quando ele chegava lá, olhava e falou, isolamento, 7 dias. Depois de 7 dias, nova análise. Aí ele via lá, mais 7 dias. Então, tinha aquela... Chegou depois, no final do terceiro 7. Então, ele olhava e falava, é de Sarate, demole a casa tinha que ser demolida. Então o que acontecia quando eles demoliam a casa? Ou quando chegava a notícia, a princípio, vamos analisar assim. Quando o sacerdote dizia, a casa tem que ser demolida completamente, pode demolir. Então, certamente, quem tem uma casa própria e recebe uma notícia dessa, fala, a sua casa, a coisa tá ruim aí, pode demolir, senão vai cair na tua cabeça lá. Pode demolir a casa e começar do zero a construção. Realmente, no primeiro impacto, vem aquela tristeza, meu Deus do céu, e agora? Como que fica, como que não fica, e por aí afora vai, né? Mas aí, quando eles começavam a destruir a casa, então, eles iam encontrando os tesouros. E aí, obviamente, alguém chorou? Não. Alguém ficou desesperado porque estava destruindo a casa? Também não. Muito pelo contrário. Ficaram felizes, pularam de alegria, ficaram mais ricos, né? E aí podiam tranquilamente construir até uma casa melhor do que ali estava. Vamos para o âmbito espiritual agora. Ou seja, mesmo diante das provas, dificuldades, mesmo diante da adversidade, Deus está mostrando para o povo que tem sempre depois algo muito bom, algo maravilhoso. Por isso que nós temos, né, já ouvimos, né, algumas pessoas dizendo assim, você está numa prova, que você seja provado, aprovado para um nível maior e melhor. E quando você está, vamos usar aí a questão da escola, né? Quando você está na escola e vai fazer uma prova, ninguém pode fazer a prova por você. É você que tem que fazer a prova. Ninguém pode ocupar o teu lugar e fazer a prova por você. E quando você faz a prova e você passa, ou melhor, mais um pouquinho você recebe a notícia, né? No caso específico, escola, do professor. Parabéns, você passou. Aí você sente uma grande alegria, uma grande felicidade.
você se sente recompensado. Que no momento da prova foi difícil. Você ficou tenso, você ficou nervoso, mas você se dominou para poder fazer a prova. Foi um momento em que você não tinha o tempo hábil para sorrir, porque você estava concentrado. Você não podia desviar a atenção. Você tinha que ficar focado. E quando você termina a prova, entrega a prova ao professor, aí depois, ou no dia, ou alguns dias depois, o professor entrega a prova e diz assim: parabéns, eis a tua prova, você foi aprovado. Assim é Deus conosco. Assim Deus age conosco. Então a nossa momentânea provas, dificuldades e adversidades que nós estamos enfrentando é para algo melhor e maior. Só que nós temos que passar esse pedaço de deserto. Nós temos que passar por esse pedaço do vale da sombra da morte. Nós precisamos passar esse pedaço de tensão, tristeza, angústia, aflição e coisas semelhantes a estas. Nós temos que passar, precisamos passar. Lembre-se o que o Rebbe nos falou hoje sobre Gehinom. É para nos purgar de tudo aquilo que é negativo, para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores e no nível espiritual mais elevadas. E é disso que o mundo hoje está precisando. O mundo hoje, a humanidade hoje, não está precisando de pessoas negativas. Não está precisando de pessoas taciturnas. Pessoas que têm o seu rosto tristonho, rancoroso, cabisbaixo. A humanidade não está precisando de pessoas derrotadas, pessoas que antes de começar qualquer prova, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, já declara-se vencido e derrotado. A humanidade não está precisando disto. A humanidade não está precisando de mais escuridão. A humanidade não está precisando mais de palavras, de maldições, porque já está cheio. A humanidade, o mundo, está precisando de você em luz, em esperança, em shalom, em vida. Está precisando de você uma pessoa que tem um exemplo de perseverança. A humanidade está precisando de você, que mesmo diante de tantas dificuldades que você possa estar passando, e as pessoas têm conhecimento das tuas adversidades, mas elas veem no teu semblante a presença de Deus, e não a presença da escuridão, das trevas, da derrota, a mensagem da morte. Está precisando de você como mensagem de vida. De vida. É disso que o mundo está precisando. Que você traga sempre a palavra da verdade, que prevalece e sempre prevaleceu e sempre prevalecerá sobre a mentira, a palavra da verdade. Levar de fato que há sim esperança e salvação para a humanidade e que tem um só Deus que pode fazer, um só Salvador que pode fazer, que é aquele que é revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, como queiram chamar. Aquilo que as Sagradas Escrituras trazem de forma bem consistente: o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas e matriarcas, o Deus de Noah,
Foi com quem ele fez o primeiro pacto e o único pacto com a humanidade. E ele é fiel no seu pacto, na sua aliança com a humanidade. Seja você participante ativo desta aliança e leve em frente esta verdade que liberta e traz vida e não morte, que traz luz e não escuridão, que traz a verdade e não a mentira, e que traz a justa recompensa para aqueles que confiam em Deus e o procuram e clamam a Ele, e que traz a justa punição para os perversos que oprimem o povo. Seja essa mensagem, seja ousado e viva. Viva a vida do teu Deus, o nosso Deus. Viva com coragem e ousadia, pois nada e ninguém pode tocar em tua, em minha, em nossas vidas, se Ele não permitir. Nada e ninguém pode tocar em você. Uma boa preparação para o Shabat. Um Shabat Shalom a você, sua família, e que seja um Shabat especial, de muita luz, muita presença divina, de muita santidade da presença divina, a Shekhinah. Que seja para o teu Shalom e para o teu bem-estar. Pela permissão de Hashem, amanhã, às 14 horas, à tarde, com a Torá. Shabbat Shalom.